Olá, estou aqui a convite da Escola de Extensão. Meu nome é Maria Gorete Bittencourt, sou professora dos cursos de Comunicação, Publicidade, Propaganda e Jornalismo e também do curso de Artes Visuais. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor. Mas o recorte que eu vou trabalhar aqui é mais voltado para a questão mais emocional do que administrativa. A gente está trabalhando um pouco mais com a questão da neurociência. O que é a neurociência, né? A neurociência ela estuda essas relações biológicas, né, do cérebro, e essa ciência hoje ela começa a fazer uma relação interdisciplinar com outras áreas, entre elas a psicologia, a comunicação e outras ciências também. E é nesse sentido que a gente tem se debruçado um pouco mais, né? Que é entender como que esse processo biológico, ele junto com esses elementos ligados às relações mais internas, né, de ordem interna, como pensamento, como comportamento, eles estão atuando dentro dessa dimensão relacionada ao consumo, né? De fato, todos somos consumidores, não só de produtos do dia a dia, né, como nós também consumimos sonhos, consumimos informações, consumimos ideologias, né? Então, essa relação do comportamento consumidor, ela se amplia bastante. Digamos assim, se alicerçar um pouco com essa relação da neurociência, nos ajuda a entender quais são os mecanismos através dos quais nós, sujeitos humanos, nos sentimos impulsionados a consumir. Então, a gente percebe, por exemplo, que uma das coisas importantes é a gente pensar assim, qual é a relação entre sentir e perceber. Sentir é tudo que entra pelos meus órgãos dos sentidos, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, é uma sensação. Mas nem tudo que eu olho, de fato eu enxergo, nem tudo que eu estou ouvindo, de fato eu estou escutando, né? Então, o que faz com que eu tenha esse recorte? Isso está no campo da percepção. Então, a percepção, ela ajuda a entender por que eu tenho mais interesse ou percebo mais determinadas coisas do que outras, né? O que faz com que eu me foque, o que faz com que eu recorte, com que eu edite alguma informação que caiba dentro dos meus valores, por exemplo. Então, por isso, a gente trata aqui a questão do comportamento do consumidor muito mais sob o ponto de vista da emoção, né? Porque normalmente a gente diz assim, que a gente compra porque precisa, ou a gente acha justificativa para as escolhas que a gente faz. Isso é o lado racional, é o lado que, digamos, me deixa confortável. Mas, de fato, o que fez com que eu tivesse aquele determinado comportamento é mais profundo, né? Então, a gente se baseia em estudos da área da psicologia, principalmente, né, da questão mais behaviorista, quando tu fala num sentido assim do quanto a gente pode ser condicionado a determinados aspectos de comportamento, também as questões psicanalíticas, que aí sim traz esse sujeito desejante, que somos todos nós, na verdade, e entrando também por uma outra visão mais psicanalítica, mas que envolve uma outra linha, que é mais junguiana, que trabalha exatamente com essa questão dos arquétipos, né, daquilo que está nesse inconsciente coletivo. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, a publicidade lança mão de elementos muito importantes na nossa história humana. Por exemplo, a contação de história mesmo, né? Então, todos nós gostamos de ouvir uma história. Todos somos sujeitos assim que presta atenção na história de alguém, né? Nós gostamos de ouvir isso, nós gostamos de ouvir histórias, nós vamos no cinema, a gente lê livros, nós também gostamos de ouvir sobre a vida das pessoas. Então, isso está dentro desse nosso imaginário, né? Dentro daquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo. E estudar essas relações é compreender melhor os fenômenos relacionados a esse comportamento do consumidor. Então, se você quer discutir um pouco mais, se você quer comentar sobre isso, para a gente trocar ideias, deixe seu comentário aqui, ou então a gente pode conversar para poder trocar essas ideias. Agradeço a Escola de Extensão. Obrigada.